Olá, aviadores, tudo bem? Tá, como vocês estão, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bike Boa. Hoje vamos falar sobre que são? Hoje a gente vai falar sobre a anatomia de uma aeronave. Quais são as partes que compõem uma aeronave, quais são as nomenclaturas dela. Que tipo de aeronaves existem também? Isso. Quais configurações são as mais comuns utilizadas, o formato da asa, planta propulsiva, etc. A gente vai começar com a asa do avião, que é a principal parte dele. A asa de um avião tem algumas variáveis que tem uma nomenclatura específica na engenharia aeronáutica. A gente já falou sobre a corda no último vídeo, que seria o comprimento do perfil longitudinalmente na aeronave. E a asa também tem as suas cordas, né? Quando uma asa é dita reta, ela tem uma corda constante ao longo de toda a envergadura da asa. Quando ela é mista, essa corda começa reta e vai para algum outro valor. Quando ela é trapezoidal, ela tem um formato de um trapézio, que são as três principais tipos de asa que você vê hoje numa aeronave, né? Esses formatos podem variar dependendo de alguns critérios de otimização. Por exemplo, é bem conhecido que a asa mais eficiente aerodinamicamente é a asa elíptica, porém ela é muito difícil de construir. Então, a partir desse ponto que a gente começa a partir para as asas mistas, porque aí a gente pode se aproximar um pouco mais dessa parte da eficiência da asa elíptica. Isso. Outros fatores que também variam são, outros parâmetros geométricos são o enflechamento, que a gente vai ver asas enflechadas em aeronaves, principalmente que voam em regime em alta velocidade, regime transônico e supersônico. Também tem a torção aerodinâmica e geométrica, né? Isso. A torção geométrica, ela é em função do ângulo de incidência local, que é o ângulo de ataque da asa em cada seção que você dividir a asa. E a torção aerodinâmica é em função do perfil usado em cada seção de controle. Então você pode começar com um perfil que tem um maquiamento tal, e aí conforme você vai mudando a envergadura, posição local da envergadura, você muda o arqueamento, por exemplo. Tem outras nomenclaturas também que são importantes, como por exemplo o alongamento. Tem pessoas que chamam de razão de aspecto. Eu chamava de razão de aspecto, inclusive, mas o nome correto é alongamento. Que usa essa equação para ser calculada, e ela serve como uma comparação de esbeltez da asa, vamos dizer assim. Então você consegue comparar aeronaves diferentes com alongamentos diferentes, e isso influencia bastante, por exemplo, na eficiência aerodinâmica da asa. Também o alongamento tem uma grande contribuição na diminuição do arrasto induzido. Conforme eu alongo mais minha asa, estico ela mantendo a mesma área, eu vou observar que uma das componentes do arrasto, que é o arrasto induzido, um dos mais importantes, ela vai ser diminuída, porque eu estou me aproximando mais ao comportamento de um aerofólio. Isso quer dizer que eu estou eliminando os efeitos tridimensionais, que seria a influência daquele vórtice de ponta de asa, que é a principal contribuição de arrasto numa aeronave. É uma das principais, né? Tem também outro parâmetro, que é o afilamento. O afilamento é a relação entre a corda de raiz e a corda de ponta. Para que serve isso daqui? Basicamente, eu poderia manter minha asa reta, né? Manter esse formato de asa reta. Mas se eu observar a distribuição de sustentação numa asa reta, a gente vai observar que na ponta da asa, bem nessa região daqui, a gente não está gerando a mesma sustentação que a gente está gerando na parte da raiz. Está sendo mal utilizada aerodinamicamente e está tendo um custo estrutural. Eu posso reduzir o peso total da aeronave, aumentando o afilamento e jogando mais com essa parte das áreas das asas mistas. Eu posso também me aproximar mais a uma asa elíptica, como eu já tinha falado anteriormente. Justamente. Então, o afilamento, ela é a variável geométrica que vai possibilitar você ajustar a sua asa de uma forma que você melhore a sua eficiência aerodinâmica. Pode ser usada para isso, né? Tudo isso vai ter consequências, né? Isso. A gente vai ver depois como que isso pega... Principalmente em controle. Em controle e aerodinâmica também, na parte de stall. Isso, exato. Qual que é o problema? Se você afila uma asa demais, ela tende a estolar mais na ponta da asa. E ali você tem um controle de aileron. Exatamente. E o que o aileron faz? O aileron faz esse controle de rolagem da aeronave. Então, se você está no meio de uma curva e a aeronave estola a ponta da asa, você não consegue sair dessa curva, porque você não tem mais controle ali. E aí você pode cair com a sua aeronave. Então, é muito importante você manter
a distribuição de sustentação com o ponto crítico de stall, né, fora do controle de aileron. Isso é crítico para um projeto ser seguro. Continuando na parte de configuração, tem a configuração propulsiva, né? A gente basicamente tem duas, que é configuração tratora e configuração pusher. A gente observa que na aviação em geral, a maioria das vezes a gente opta por uma propulsão tratora, devido a que talvez seja por praticidade, seja mais fácil, né? Tem alguns efeitos associados, pressão dinâmica. E a hélice, por exemplo, vai pegar um escoamento limpo, e para ela isso é muito bom, né? Então você tem uma garantia de performance excelente para o seu motor. Agora, tem uma parte que é contrária, né? Sempre tem algo brigando com outra coisa. Porque se eu colocar uma configuração tratora, aí eu não vou sujar o escoamento que está passando pela minha asa. Também. Minha asa vai ter um escoamento mais limpo. Também. Então, é sempre uma relação de compromisso que a gente tem que avaliar muito bem para selecionar qual que vai ser a nossa configuração. E claro, tem também diversos tipos de motores, né? Motor combustão normal, motor a jato, motor turbo-hélice, motores elétricos. Então, isso vai depender também do seu dinheiro, né? Quanto você tem para investir e da missão de voo que você quer fazer. O objetivo, né? Outra coisa também importante na anatomia de uma aeronave é o trem de pouso. Tem basicamente dois tipos. O triciclo, é o mais comum hoje em aeronaves mais modernas. E o chamado convencional, que é quando você tem a rodinha lá no leme, lá atrás. Normalmente o triciclo é mais fácil de se pousar e se decolar, por isso que ele tem feito bastante sucesso. A gente vê isso nas aeronaves convencionais, qualquer Cessninha, qualquer, sei lá, ATR da vida, até avião de passageiros, todos optam por essa configuração de posto triciclo. Antigamente a galera utilizava mais o convencional, mas é uma coisa que está meio que em desuso hoje em dia. A outra parte também que varia bastante na configuração da aeronave é a seleção do tipo de cauda. A gente tem cauda em T, cauda convencional, cauda em V, cauda em U, cauda em U invertida, enfim, são X. trocentos tipos de cauda conforme o seu gosto. E aí vai depender muito de alguns fatores específicos de projeto, selecionar uma ou outra. Por exemplo, falando de avião de passageiros, a gente observa que tem bastante cauda convencional e cauda em T. Só que a cauda em T tem uma particularidade aí, que ele tem alguns problemas quando o avião entra em deep stall. A gente vai possivelmente conversar sobre isso depois também. Mas basicamente, o quesito cauda vai depender muito de algumas decisões específicas que você tem na sua aeronave. Bom, para controlar uma aeronave, são basicamente 3 tipos de controle. O leme, que fica aqui atrás, ele vai proporcionar a guinada da aeronave, que é esse movimento direcional. O profundor, que fica também atrás na cauda, ele vai proporcionar o movimento de arfagem da aeronave e os ailerons, que vão ficar nas pontas da asa. E ela vai proporcionar a rolagem, como eu já falei anteriormente. Por que elas ficam na ponta da asa? Quanto maior a distância para o CG da aeronave, menor a quantidade de força que você precisa fazer, porque o momento vai ser maior. Então você consegue, com pouco movimento, produzir o movimento de rolagem. E também é por isso que você tem os flaps mais no meio da asa, porque você quer gerar mais sustentação no centro do avião, já que você não deseja perder sustentação nos seus controles. E é muito comum aeronaves hoje terem flap. Flaps e slots, algumas têm slots, não é tão comum ter slat e slot, mas quando a gente tem algum requisito de distância de pista muito exigente, é uma opção você optar pela utilização de flaps, slat, slot, o que for. Tem nessa superfície que chama-se hipersustentadoras, também uma gama muito ampla de configurações. A gente também pode entrar no mérito de explicar isso daí, mas a detalhe em algum outro vídeo. Um exemplo de avião experimental, que acho que é o que a gente quer discutir mais aqui no canal, são aqueles aviões chamados bush plane, né? São aeronaves que foram feitas para pousar na montanha, por exemplo, para decolar em qualquer lugar, pousar em qualquer lugar. E vocês verem que eles têm elementos de geração de sustentação. Hipersustentadores, né? Hipersustentadores na ponta da asa, por exemplo, que são bem legais.
Eles também chamam Beton nesses aviões, né? Também tem Stall, desculpa. Short Takeoff. Exatamente. Essa é uma aplicação bem parecida com o do aerodesign, né? Tipo, Exato. o aerodesign, ele não chega a utilizar esse tipo de... Algumas pessoas já usam, você já usou inclusive, né? Sim, aprendi na porrada. Né? Mas a gente substitui esse tipo de elementos utilizando aerofólios de alto arqueamento. Isso, então ao invés da gente aumentar o CL máximo da aeronave com algum elemento, algum acessório aerodinâmico, a gente aumenta o CL com um arqueamento maior. Mas isso também tem algumas restrições, tá? Então quando vocês estiverem brincando com os aerofólios de vocês vão sentir isso. Um negócio interessante aí, por que a gente não utiliza isso no aerodesign? Entre mais eu utilizo esse tipo de elementos, né, hipersustentadores, entre mais tecnologia eu estou adicionando na minha aeronave, também estou adicionando peso. Toda hora. Então, por isso que tem que ter sempre esse jogo. O que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo? Está compensando a utilização desse elemento para a minha aeronave ou não? O que a gente costuma ver no aerodesign quanto a elementos hipersustentadores são um gurney flap, que seria esse flapzinho que você bota no óleo de fuga. Que é fixo, né? Que é fixo, e flap fixo mesmo. Tem muito onde entrar em profundidade, né? Nessa parte de configuração da aeronave. Se vocês têm alguma dúvida sobre um elemento específico, alguma configuração específica, podem comentar. Se vocês querem que a gente faça um vídeo falando especificamente dessa parte... De alguma parte de uma aeronave ou de alguma aeronave específica, Isso. A gente pode entrar no mérito. Beleza? Eu vou colocar junto no vídeo aí um documentozinho em Jupyter Lab, que você consegue mudar algumas geometrias e aí você visualiza o que está acontecendo e algumas variáveis fundamentais de cálculo, como área de asa, de inferência, como alongamento, elas são calculadas automaticamente. Então isso vai te ajudar muito a compreender o que acontece quando você altera alguma variável geométrica. Aí, galera. Bom, a gente agradece mais uma vez você aqui no vídeo. Deixe seu like se você curtiu. Se você não curtiu, deixe seu dislike, não tem problema. Comente também. Critique, por favor. A gente está muito ansioso para ver o feedback de vocês sobre os nossos vídeos. Obrigado. Compartilhem também. Não esqueçam de compartilhar com seus amiguinhos. E até mais. É isso. Obrigado, galera. Tchau. Até mais. Tchau.